Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Estamos mais uma vez prontos aqui para estudar um pouco mais de doutrina dos Espíritos. Nesta ocasião, com a nossa querida companheira de atividades, Maria Fernanda, e vamos tratar de um tema bem interessante, constante da Revista Espírita de junho de 1868. E o tema é fotografia do pensamento. Bem interessante. Mas vamos para a Fernanda, para os nossos cumprimentos da noite. Fernanda, tudo bem? Tudo em paz? Saúde boa? Olá, tudo bem? Graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, felizmente tudo bem. Todo mundo vacinado, né? Estou esperando a quarta, porque aqui ainda não é, a minha será no dia 2 ainda. Já ansioso para resolver logo essa questão. Quarta dose ou segunda de reforço, né? Uhum. E aí tá bom. Vacina da gripe também está tomada, então tá tudo ótimo. Eu também. Covid, 3 doses, gripe já Isso. resolvido 2022. Isso aí, para a gente conseguir andar bem. Então vamos lá começar o nosso bate-papo, nosso interessante bate-papo da noite de hoje, a fotografia do pensamento. E Kardec vai dizendo assim: ligando-se o fenômeno da fotografia do pensamento ao das criações fluídicas, descrito em nosso livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, reproduzimos, para maior clareza, a passagem desse capítulo onde o assunto é tratado e o completamos por novas observações. Então, Kardec nos dá notícia dessa fotografia do pensamento, lembrando que já é tratado lá, né? Em A Gênese. Mas, como ele vai adicionar alguns novos comentários pelas novas observações feitas, ele retoma o capítulo de A Gênese, o trecho de A Gênese que trata disso, e vai acrescentar. Então, vamos lá. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. São o elemento onde eles colhem os materiais com que operam. São o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados só pela matéria tangível, donde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa e por seus efeitos. São, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Eu acho que esses trechos dele são muito esclarecedores, né? Mas fala tudo. Algo a apontar aí? Bom, eu acho que aqui eu fiz alguns destaques aqui no meu texto, né? Então, eu acho que só para a gente, na verdade, começar aí, né? A gente está falando de fotografia do pensamento, e aí ele já situa nesses primeiros parágrafos falando que a gente vai falar especificamente, então, de criações fluídicas, né? E começa a falar, então, dos fluidos espirituais, e acho que o meu primeiro destaque aqui é essa relação com o fluido cósmico universal, né? Então, ele começa a explicar que é o elemento da onde os espíritos, então, tiram os materiais com que operam, né? O meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito. Então, a nossa pergunta, né? Como que a gente consegue perceber, né, o espírito? Como que acontecem aqueles fenômenos que tem relação com a audição, né? Um barulho estranho que alguém ouve em algum momento, ou essa visão de repente, né? Uma vez eu vi um vulto em casa, ou eu vi um espírito mesmo de fulano, da forma que era em tal lugar, ou alguns outros relatos, né? Mesmo da Revista Espírita, da Gênese, né? Que falam que os espíritos aparecem com objetos específicos, né? Vestimentas. Ivone Pereira falava sobre isso, né? A vestimenta no mundo espiritual.
Então, tudo isso ele já começa a dizer aqui que é a manipulação, então, né, do fluido cósmico universal. E interessante, né, que ele fala ao final que é finalmente o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, ele vai falar para a gente aí ao longo desse item, né, dessa descrição aí de fotografia do pensamento, como que os espíritos fazem essa manipulação do fluido cósmico universal. Isso é muito legal. O que as duas coisas legais também aqui, a primeira é essa diferenciação que é bom a gente sempre marcar, né? O que o fluido cósmico é imenso, mas ele muda de padrão em face às necessidades dos espíritos, né? Então, é bem legal isso. A gente, quando pensa na riqueza desse fluido, que ele é capaz de... Ele é o mesmo fluido que nos forma a essência, né? o que se chama de perispírito, é o mesmo fluido que, transformado, vai dar essa matéria grosseira que a gente tem aqui, é o mesmo fluido. Então, ele tem uma versatilidade que é sensacional, E essa ideia que ele grava aqui, que para a gente também é muito importante, que é essa dele ser o veículo de tudo que o espírito realiza, tudo que ele idealiza, tudo que ele pensa, quem veicula, quem faz transitar esse fluido. Da mesma maneira que quando o som é emitido, o vento, o ar, leva até longe. Então é bem legal isso para a gente, né? Bem interessante. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como o homem manipula os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, imprimem a esses fluidos tal ou qual direção, aglomeram-nos, combinam-nos e os dispersam. Com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam as suas propriedades, como um químico muda as dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. São o grande ateliê ou laboratório da vida espiritual. Que eu adoro essa expressão, são o grande ateliê. Acho que a definição não tem melhor, só Kardec. Porque é isso, né? É um centro de arte. A oficina mesmo. E aí você imagina realmente, né, a questão da produção, né, um ateliê produzindo algo artístico, enfim, né, útil também, né? Bom, então eu vinha falando já, né, usando esse termo de manipulação, né, e aí nesse parágrafo ele fala, né, como que isso acontece? Né? E aí eu achei interessante também essa imagem, né, que dizendo que o pensamento e a vontade para o espírito são como a mão para o homem, né? Então é através do pensamento e da vontade que todas essas situações podem ser criadas e customizadas, né? Assim, tratadas de forma tão especial para se produzir o que é necessário. Então, ele fala então desse movimento, né? dessa plasticidade. Então, ele fala, se aglomeram, combinam, dispersam, tem uma aparência diferente, uma forma, uma cor, né? Então, tudo isso como possibilidades aí de criações que vêm do pensamento, né? E da vontade. E aí, por isso que no final ele fala, então, como uma grande oficina, né? Um grande laboratório. E aí que interessante a gente poder desenvolver, né? Com intenção, né? Essa capacidade de mudar. Né? Claro que isso, no parágrafo seguinte, ele vem falando, né? São coisas meio que inerentes aí à nossa natureza, poder movimentar, já que é o fluido cósmico universal e o nosso pensamento, né? O que está envolvido nisso aí, a nossa vontade. Mas aprender a fazer isso com uma intenção e uma boa intenção, né? É fascinante, né? Minimamente. Eu fico lembrando sempre, porque
A gente que já tem alguns entos, como é o meu caso, e aí a gente lembra de Ghost, né? Do filme Ghost, quem assistiu, e aí lembra da estranheza do fantasma herói do filme, quando ele vai aprender com o outro como é que se lida com a matéria. Quando o outro chutava as chapinhas na estação ferroviária, como é que eu faço isso? Eu não sei, é aqui, está tudo aqui. Quer dizer, ele sabe que é o pensamento, mas não sabe bem por quê. Então, é muito interessante, né? Essa novidade para quem volta para o mundo espiritual e diz, meu Deus do céu, eu não sei lidar com isso. Aí o outro tem que lembrar, porque isso é inerente ao espírito, mas olha só, a gente volta e não lembra, né? Não está muito vivo, isso é bem legal. Por vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Muitas vezes são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza, como basta modular uma área para que essa área se repercuta na atmosfera. Também gosto muito dessas imagens, essa maneira de dizer do Kardec, que acho que são bem ricas, né? Vou seguir um pouco mais. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado dotado de visão psíquica, sob a aparência que tinha quando vivo, na época em que o conheceram, posto que depois tivesse tido várias encarnações. Apresenta-se com a vestimenta, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha. Então, um decapitado apresentar-se-á sem a cabeça. Isto não quer dizer que tenha conservado estas aparências. Certo que não, porque como o espírito nem é coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado, mas seu pensamento, reportando-se à época em que era assim, seu espírito toma instantaneamente as aparências, que deixa instantaneamente desde que o pensamento cessa de agir. Se, pois, uma vez foi negro e outra foi branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, conforme aquela das duas encarnações sobre a qual for invocado, a qual se reportará seu pensamento. Que aqui tem uma série de coisas muito interessantes também, né? E eu gosto muito dessas ideias, porque você comentou a Ivone ainda agora, né? Ivone tem uns momentos interessantes, quando ela fala até de uma senhora que está cuidando da horta dela, né? Uma mulher, um homem que está cuidando de uma horta, né? Uma trabalheira para tirar ele dali sem brigar, né? Sem criar uma revolução. Ela vai se produzir uma venda, vem alguém comprar suas terrinhas para ele poder ceder aquele momento. Olha, coisa doida. Fala aí. Essa passagem é muito interessante. Eu me lembro que eu fiz um estudo sobre ela. E é isso, né? Então ela se aproxima, ela vê o quarto, né? Como ele morava, ela interage com ele durante muito tempo, ele cultiva lá as plantinhas, umas vagens e tal. Então é isso, né? Então acho que é um exemplo bacana que você trouxe para mostrar todas essas características que estão aqui, né? Ela conversa com ele durante bastante tempo, ela entende ali a dinâmica, tudo que ele passou, né? Então ele se mostra também, acho que um pouco adoentado já. Ele conta toda a sua história, ela vê as características todas do ambiente, que é tudo aquilo que está gravado nele, né? Então, por isso, é aquele pensamento e é como ele acaba manipulando, então, os fluidos ao seu redor para reproduzir aquele ambiente onde ele morava, até porque todas aquelas coisas, de fato, existiram ali, né? E essa é a grande questão, ele continua naquele ambiente que já foi modificado e que já tem outros moradores, enfim, né? E os problemas, as questões relacionadas, então, a esse convívio tão próximo, né? Com alguns espíritos que muitas vezes habitam, né? Conosco aí de alguns ambientes, em alguma medida, né? Então, é um pouco disso que esse texto
esse estudo acaba trazendo assim, para a gente, né? E aqui ele fala, então, que retrocedendo o pensamento à época em que se tinha tais características, defeitos, ou nesse caso, né, se vivia um determinado ambiente, o perispírito, então, no caso ele está falando aqui de uma questão específica do espírito, né, é capaz, então, de tomar essa aparência. E, então, a gente vê isso nesse caso, mas a gente também pode pensar em outras situações, né, em que o espírito se apresenta conforme lhe convém, né, que foi, por exemplo, a aparência que tinha numa última encarnação, ou numa encarnação que faça sentido ali, né, naquele contexto. Por isso que ele fala aqui que se foi negro ou branco, ele se apresenta da forma que convém a evocação que é feita, né? Então, como ele precisa se apresentar para um determinado grupo. Então, é muito interessante essa descrição. E também, uma parte que ele fala aqui um pouco antes, é que algumas características não são essas características, né, físicas, e as características, enfim, ele está falando aqui de deficiências, por exemplo, ou de acidentes e tal, não são do espírito. Interessante isso, né? Assim, a gente ter essa certeza, assim, não são do espírito. E por isso ele pode se apresentar de maneiras diferentes. Claro que quando a gente estuda em algum outro momento que o perispírito traz, né, uma característica específica para o corpo, tem uma série de questões aí, né? Então, quanto esses registros estão fixados no perispírito, quanto é importante que algumas dessas características se exteriorizem no corpo físico, mas o espírito em si, ele não traz essas deformidades, né? Ele traz a memória, né, das vivências. E aí ele pode, então, se apresentar de uma forma ou outra, principalmente quando ele entende que aquilo é importante, né? Ou que aquilo é definitivo. Né? A Ivone encontra com vários espíritos que trazem essas características da sua última encarnação ou da sua desencarnação. E é interessante pensar que isso é reflexo do pensamento, né? Daquilo que parece estar cristalizado na memória desses espíritos, mas não é definitivo. Não é definitivo. O perispírito nunca será assim, né? Originalmente. Mas o que eu acho também interessante eu ia dizer uma coisa que é muito legal nisso aqui, assim, porque nós estamos usando esses exemplos da Ivone, e em especial para falar desse lavrador, né, desse cultivador, tinha lá sua horta, tal, e a gente vê tudo isso com a quantidade de amor necessária para lidar com isso. Porque nos trata de alguém que fala, olha, você não está mais aqui não, você já morreu, larga essa horta para lá. Tem toda uma história de trabalho, de proposição, que é para ajudar efetivamente o outro. É uma ação de amor que vai trazer... se você não pode mudar aquela realidade para ele, é preciso que ele tenha estrutura para ele ir fazer essa mudança no tempo adequado. Então, essa relação é sempre muito amorosa, ela precisa ser respeitosa, né? Porque ninguém fica assim porque quer, quero ficar assim, não vou sair daqui. Não é bem assim. Então, a gente tem que lidar com isso com respeito, dignidade e muito amor. E é isso que a Ivone fazia nesse processo todo, né? Então, é bem legal. Esse caso, especificamente, ele se desenrola assim, com o passar de um tempo, né? Não me lembro exatamente quanto tempo, mas é uma conversa, né? Até que ele se convence de uma outra possibilidade, né? E aí ele vai ser cuidado e tal, e ele aceita. Então, realmente, é um processo muito amoroso, né? Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá as suas armas e o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um trabalhador a sua charrua e os bois, uma velha a sua roca. Os objetos fluídicos são tão reais para o espírito que é ele próprio fluídico, quanto eram materiais para o homem vivo, mas, pela mesma razão de serem criados pelo pensamento, sua existência é tão fugaz quanto o pensamento. Eu gosto disso também, tem coisas
Eu acho que estudar isso é tão bom. Essa doutrina dá um up no nosso entendimento, na nossa tranquilidade e clareza, né? É tão legal isso. Fale, alguma coisa aí? Eu acho interessante essa possibilidade, então, né, de formar, de criar esses objetos, né, que se está habituado a usar, e que isso acaba, então, dando ainda mais essa possibilidade de reconhecimento, né? Fica ainda mais evidente quem uma característica, né? Na Revista Espírita tem essas citações também em outros momentos, né? Da tabaqueira, a pessoa, né? O espírito que estava ali com o seu fumo e tal, e outras tantas referências muito específicas. Então, acaba sendo também uma forma de garantir, né, em alguns momentos, uma identificação também, né? Porque traz algo que é muito característico em um determinado espírito. E aí, como você falou, isso, como é criado pelo pensamento, é algo que não é permanente também, né? E diga-se de passagem, né? E não é ilusão, a verdade é que é isso, não é ilusão, é uma realidade para aquele espírito vivendo aquele momento, ou revivendo o seu momento. Então, sigamos lá, sendo os fluidos o veículo do pensamento, trazem-nos o pensamento como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Como se vê, é uma ordem de fatos inteiramente novos que se passam fora do mundo tangível e constituem, se assim se pode dizer, a física e a química especiais do mundo visível. Mas como, durante a encarnação, o princípio espiritual está unido ao princípio material, daí ressalta que certos fenômenos do mundo espiritual se produzam conjuntamente com os do mundo material e são inexplicáveis por quem quer que não conheça as suas leis. O conhecimento dessas leis é, pois, tão útil aos encarnados quanto aos desencarnados, pois que só ele pode explicar certos fatos da vida material. Então é legal também porque que uma das chaves dessa doutrina é exatamente a possibilidade da nossa compreensão plena de que essa relação é constante entre o mundo visível e o mundo invisível, em diversos níveis, né? E aí, aqui, então, ele vai falando, né? Já que você está falando, né? Os fenômenos acontecem de forma simultânea, você tem aí o visível e o invisível conjuntamente, e a gente passa, então, realmente a compreender algumas coisas, né, que aí saem da ordem aí do sobrenatural, quando a gente estuda, né, e conhece as leis. E as coisas passam a ser menos assustadoras ou fantasmagóricas e tal, porque a gente compreende que são coisas reais, né? Possíveis e que obedecem a uma série de leis, né? De regras e fenômenos. Então, eu acho que isso também nos dá uma sensação de mais segurança, né? Porque você não está simplesmente sujeito a algo completamente desconhecido. É isso. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual como um espelho, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Ele aí toma um corpo e, de certo modo, se fotografa. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar um outro, por impassível que esteja o seu corpo material, o seu corpo fluídico está posto em ação pelo pensamento do qual reproduz todas as nuances. Executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de realizar. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta como num quadro, tal qual está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma encarnada ou desencarnada
pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto, a cólera, a alegria, a tristeza, mas a alma vê nos traços da alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. Acho que aqui tem uma chave boa também, né? Muito interessante, porque... fala aí, depois eu vou. Aqui, né, como você falou, tem umas questões assim, bem interessantes para a gente pensar na nossa vida cotidiana, né? Quando a gente fala orai e vigiai, né, uma das coisas importantes nessa vigília é a vigília do pensamento, né? E aqui ele fala uma coisa interessante, né? O quanto aquilo que a gente não fala, né, que a gente não falou para ninguém, é muito claro. E aí vem outra chave, né, como você falou. Quando se fala, se a gente tem uma nuvem de testemunhas, aqui dá uma dica, né? Que mesmo aquilo, então, que a gente possa nem ter feito, mas a gente imaginou, desenhou, pensou que em algum momento, se fosse possível, faria, está efetivamente sendo visto. E a partir dessa visão, né, inclusive dessa emanação fluídica, nós acabamos estabelecendo nossas sintonias e companhias, né? E essas companhias, então, serão tanto melhores quanto melhores forem o nosso pensamento, né? E essas imagens que, então, a gente cria, né? E fotografa, como a gente está falando de fotografia do pensamento, e a gente se mostra, né? Então, é como se a gente tivesse todo o tempo com alguns outdoors, assim, né? Mesmo que a gente não pense que está, estão, falando, né? De fato, quem nós somos, né? Diferente aí das aparências que a gente pode manter na vida de relação, né? Em relação à nossa forma de nos apresentarmos. Porém, mesmo dentro dessa situação, a gente ainda consegue, muitas vezes, perceber um tanto dessas emanações, né? Naquela situação em que a gente se aproxima de alguém e sente algo diferente daquilo que a imagem, a princípio, daquela pessoa poderia nos traduzir. Né? Então, às vezes, por mais simpatia que alguém expresse, né? Ou por mais, enfim, gentileza, a gente acaba tendo uma impressão estranha, né? Porque são justamente essas emanações todas que nos permeiam e que permitem, de alguma forma, essa identificação, né? O que eu acho interessante aí também porque a gente duvida sempre dos nossos benfeitores, né? A tal da intuição que às vezes nos ajuda tanto. Não, mas deixa para lá, essa é bobagem minha. E às vezes a intuição está dizendo exatamente isso, né? É alguma coisa que eu não vi, a pessoa jura para mim que me ama, está dizendo para mim com um sorriso daqui a aqui, e a gente olha e diz, meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas a gente não acredita, né? E acaba entrando nas parrelas, às vezes, porque duvida de si mesmo, né? Porque quando algo alerta, precisa que a gente fique alerta. É só isso, não precisa nem brigar, mas fica alerta. Porque quando tem alerta, tem alguma razão. Ninguém fica alerta do nada, né? E aí lembrar os companheiros, né, que assim esse texto é exatamente fotografia do pensamento. Por que será que às vezes a gente se vê descoberto ou percebe que alguém nos descobriu? Porque às vezes lá na sua casa espírita, alguém lá tem alguma evidência interessante, né? Que diz, rapaz, o que é isso? E a gente não tem ideia disso, né? Eu lembrar de uma coisa, porque tem situações que são muito interessantes para exemplificar o nosso dia a dia. Numa certa ocasião, no Grupo Espírita Redenção, que é a nossa casa de atividade, eu estava até há relativamente pouco tempo, mas eu trabalhava na biblioteca, né? Dava meu serviço lá na biblioteca, e tive um dia de encontro com uma companheira, aquele momento muito difícil de lidar e tal, e ela me criou uma situação um tanto difícil, aquilo me deu uma raiva, assim, que eu disse, meu Deus do céu, eu saí de lá, fui para o salão, sentei na primeira cadeirinha no canto e fiquei ali,
quietinho, não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo nada. Aí, de repente, o companheiro da casa veio entrando assim, quando ele entrou no salão, bateu no meu ombro assim: Arlindo, esquece isso, não fica nessa sintonia, não. Aí eu fui pego em flagrante, fui descoberto. Quer dizer, ele estava vendo alguma coisa que era um pensamento que eu emitia, a raiva que eu estava ali, aquele momento era vontade de dar um soco na testa de alguém. Então, você vê quanta coisa se espraiou por aí. O companheiro chegou e disse: Ei, sai disso. Mas assim, sabe quando você acorda? Eu fui despertado naquele momento ali, que eu estava realmente sofrido com aquilo. Agora, quanta coisa não estava elaborada na minha estrutura aqui e que foi visível naquele momento para o companheiro, que me tirou daquela sintonia. E quebrou, assim. Quando ele disse: Ô, fulano, o que é isso? E aí eu saí. Porque é exatamente nesse momento a fotografia, o meu pensamento foi fotografado naquele momento e eu fui descoberto e, graças a Deus, pude sair daquela sintonia, que estava horrível. Né? Então, me fazendo mal e ali, sem querer, metido ondas para ela também, né? Então, você vê que complicação. É para ver como é que isso é real, no dia a dia. A gente tem que estar atento, que a nuvem testemunha sabe disso. Porque eu estou crente, eu estou escondidinho, mas ele está vendo, nojento, eu sei que você é assim, tá vendo? Então, e assim a gente soma coisas, né? A gente soma mais gente. Tem mais gente perigosa junto com a gente. Opa, beleza, peguei o cara agora ele está como eu gosto. Porque eu sou assim, né? Ele não me transformou, não. Porque eu sou assim, aí ele aproveita e vem. Aí a gente xinga ele de obsessor, viu? É uma dificuldade que a gente inventa, né, para a gente mesmo, porque não estuda essas coisas assim com afinco, para a gente estar apto a perceber esses momentos. E quem me viu também estuda, viu? Que aí tu me tirou da sintonia, né? Então, foi bem legal. Mas esse dia a dia... interessante, assim, isso, assim, para uma... Até olhando dentro de uma outra perspectiva, né? Mesmo hoje em dia se fala muito em programação neurolinguística, por exemplo, né? Que é você ir tentando educar o seu próprio pensamento em relação àquilo que você pretende, né? Em relação ao seu próprio estado emocional. E aí, numa visão muito materialista, né, ou desfocada, né, de qualquer outra abordagem dessas, talvez isso pareça uma coisa um pouco fantasiosa, né, que tipo só através do pensamento você vai conseguir, não sei o quê. Mas quando você olha por essa lente, né, você começa a ver o quanto de informação o seu pensamento é capaz de transmitir, né, para você mesmo, porque você vai fazendo essa fotografia, né, inclusive fotografia de si mesmo em situações boas e ruins, né, porque às vezes, como esse exemplo que você está dando, o nosso pensamento, se a gente não vigia, né, a gente fica remoendo uma situação de dor, de mágoa, de raiva, de contrariedade, e a gente fica ali mergulhado naquele círculo vicioso, pensando de forma muito negativa em relação a nós mesmos. Retroalimentando, né? Isso, e ali rodando naquela situação negativa, né? Isso é uma situação. E muitas vezes essas propostas, né, que falam assim dessa questão dessa força do pensamento, falam justamente da importância da gente mesmo poder fazer isso que você descreveu, né? Quebrar esse círculo, né? Ter atenção para não entrar nesse looping de pensamento negativo e também se ver já em situações mais exitosas, né? Então, isso faz um sentido, né? Principalmente quando você através dessa observação aqui, você pensa, bom, então, o meu pensamento, eu gero uma fotografia, isso está impresso, e o quanto isso pode, de fato, influenciar as minhas ideias, as minhas atitudes, né? A minha sintonia, as minhas intuições, né? Meu ouvido, abrir os meus ouvidos para aqueles que podem me ajudar, por exemplo, a atingir esses objetivos. Então, toma um outro sentido, né? Mas isso depende muito de educação, né? Assim, de autoeducação. Autoeducação. Exato. Vamos lá. Contudo, conforme a intenção, o vidente bem pode pressentir a realização do ato que será a sua consequência,
mas não pode determinar o momento em que se realizará, nem precisar detalhes, nem mesmo afirmar se realizará, porque circunstâncias ulteriores podem modificar os planos preparados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não está no pensamento. O que se vê é a preocupação do momento, ou habitual, do indivíduo, os seus desejos, os seus projetos, as suas boas ou más intenções. Daí os erros nas previsões de certos videntes, quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio do homem. Não podem senão pressentir a sua probabilidade conforme o pensamento que veem, mas não podem afirmar que ocorrerá de tal maneira nem em tal momento. A maior ou menor exatidão das previsões, além disso, depende da extensão e da clareza da visão psíquica. Em certos indivíduos, espíritos ou encarnados, ela é difusa ou limitada a um ponto, ao passo que em outros é clara e abarca o conjunto dos pensamentos e das vontades que devem concorrer à realização do fato, mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior, que pode, na sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a visão psíquica mais perspicaz. Vide a Gênesis, no capítulo da presciência. E esse trecho até lido agora, ele fala muito daquela proposição. Se eu tenho a ideia de um assassinato, por exemplo, né? Ele não necessariamente vai se consumar, embora alguém tenha visto alguma coisa assim, ele não necessariamente vai se consumar, porque até os momentos ele vai depender ainda da decisão, né? Da vontade de realizar ou não. Mas diga, esse trecho é muito bom também. Eu acho interessante essa coisa, então, do vidente, né? Então, é isso que você falou, né? Essa possibilidade de captar essa fotografia, né? E aí a gente sempre escuta, né? Principalmente no início do ano, né? Várias previsões, o que vai acontecer esse ano. Então, existe um mundo de possibilidades, né? E, inclusive, possibilidades de mudança disso a partir da utilização do nosso livre-arbítrio. Acho interessante também quando ele diz que nem tudo é dado ver, né? Então, é possível que se lance um véu aí sobre essa visão psíquica. E também acho que uma coisa sempre muito interessante a gente pensar é que esse exercício do livre-arbítrio é sensacional, né? Então a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar de atitude, a gente pode rever posturas, a gente pode transformar essa atmosfera que está ao nosso redor através, então, da nossa intenção, da nossa vontade, do pensamento, né? Essa visão nunca é fatal, né? Porque Sim. Essa fatalidade vai depender da minha decisão, né? De quem o homem que age é que vai definir isso no final das contas, né? Vamos lá, a teoria das criações fluídicas, por consequência da fotografia do pensamento, é uma conquista do espiritismo moderno, e de agora em diante pode ser considerada como adquirida em princípio, salvo as aplicações de detalhe, que são resultado da observação. Esse fenômeno é incontestavelmente a fonte das visões fantásticas e deve representar um grande papel em certos sonhos. Pensamos que aí pode ser encontrada a explicação da mediunidade pelo copo d'água, vide artigo precedente. Desde que o objeto que se vê não pode estar no corpo, a água deve fazer o papel de um espelho que reflete a imagem criada pelo pensamento do espírito. Essa imagem pode ser a reprodução de uma coisa real, como a de uma criação de fantasia. Em todo caso, o copo d'água não é senão um meio de a reproduzir, mas não é o único, como o prova a diversidade dos processos empregados por alguns videntes. Este talvez convenha melhor a certas organizações. É legal que o Kardec também demole alguns mitos, né?
É interessante. Muito legal esse estudo. Então, a gente começa a entender algumas coisas, né? Então, você tem aí essa teoria das criações fluídicas, a fotografia do pensamento, como que o espiritismo, então, foi capaz de, revelando essas situações, até, né, demolir algumas crenças. Esse fenômeno, então, como ele fala que é incontestavelmente a fonte das visões fantásticas, e aí, então, parte dessa questão, né, dos videntes, dessas premonições, né, dessas, como é que a gente fala mesmo, que até as pessoas falam ultimamente, essas profecias, né, as pessoas falam, vou profetizar, não sei o quê. Então, efetivamente, está muito em voga atualmente. Tá na moda, né? Então, eventualmente, né, quem usa, inclusive, essa expressão, talvez fale um pouco disso, né, sem conhecer, né? Então, sem saber a origem, mas de que modo esses sonhos, né, ou essa visão tão clara de algo pode estar ali tão intensamente presente. Lembrando que, como muitas vezes se fala de futuro, né, o futuro pode ser alterado pela questão do livre-arbítrio, que a gente tinha visto antes. Mas são essas as dinâmicas que estão por trás, né, dessa capacidade, então, de previsão. E aqui, quando ele fala dessa questão do copo d'água, né, está falando da possibilidade, então, de ser um espelho, né? E aí cada vidente ali ter uma forma diferente de tornar um pouco, talvez, mais concreto, né? Aquilo que é da dimensão, de fato, espiritual, né? E aí são escolhas, né? Como ele fala aqui, de processos empregados pelos indivíduos. O que é interessante disso é a gente não ter tanta reverência, né? Talvez, não sei se essa é a melhor palavra, a objetos ou alguns processos, porque a gente compreende o processo como um todo, né? E aí cada indivíduo faz uma demonstração, ou apresenta, ou vivencia de uma forma diferente, mas em linhas gerais esse é o processo, né? Esse é o mecanismo, na verdade. Exato. A questão é saber o mecanismo. Quando você sabe o mecanismo, tira toda a fantasia, tira toda a mágica, tira toda a reverência. E aí deixa de ser algo supranormal, né? É isso. E nós chegamos ao fim rápido, viu? Esse também é um teminha gostosinho, assim, bem leve, mas eu acho que traz uma compreensão interessante. Caríssimo, obrigado. As palavras finais de você, fique à vontade. Foi um prazer fazer esse estudo, bater esse papo novamente e aguardo o próximo convite. Será breve, será breve. Amigos e amigas, muito obrigado por mais uma noite de encontro e a paciência de estar conosco, de acompanhar, caminhar junto conosco. Tem sido muito boa essa caminhada ao nosso ver, né? Mas eu espero que do lado de lá também seja assim, né, não? Obrigado, então, muita paz, um beijo nos corações e recorram lá, Revista Espírita de junho de 1868, Fotografia do Pensamento, Allan Kardec falando. Um beijo nos corações, um beijo, Fernanda, obrigado, muita paz, muita luz, uma boa semana para nós.